Dias Toffoli deixa os especialistas horrorizados com o STF no caso do Banco Master. A água começou a bater na bunda, gente. Otávio, eu acho que essa pesquisa está demonstrando que o Flávio está conseguindo absorver uma aceitação para além do bolsonarismo. Porque a gente fala ali que o bolsonarismo tem em torno de 15%, ele conseguiu absorver um público maior. Quer dizer, caso ele seja o candidato que vá para o segundo turno contra Lula, porque tudo se desenha aí um segundo turno, olhando a preço de agora, algo daqui a 10 meses, o que a gente consegue ver é que Flávio traz uma adesão de muitos votos, que são exatamente votos de eleitores que rejeitam Lula. Então, a partir dessa consolidação de Flávio, a gente consegue ver que Lula tem ele próprio como seu principal adversário nessa eleição, né? Dentro do governo tem quem reconheça que há uma fadiga. Lula já está no 3º mandato, já foi presidente 2 vezes. Há uma fadiga e essa é uma das batalhas que quem trabalhar na reeleição de Lula vai ter que tentar vencer. Além disso, a própria rejeição ao PT e ao próprio Lula. Então, qualquer pessoa, isso me chamou a atenção quando a gente olha os outros candidatos. Até Renan Santos, que é um virtual desconhecido para muitos brasileiros, chega ali na faixa dos 30% quando está está ali ele contra Lula. Então isso demonstra uma fadiga, uma rejeição a Lula, que vai ser o trunfo de quem conseguir chegar no segundo turno. É que o ministro está colocando mão de ferro no processo. Ele está deixando muito claro que, assim, passo a passo, e no detalhe, quem vai ditar é ele. Por óbvio, o caso é muito cabeludo. A PF, ontem a gente entrevistou o Dr. Andrei aqui no All News, e ele disse que é possivelmente a maior investigação da Polícia Federal hoje, o caso Master. E o ministro porque ele está ditando dia e hora para a realização de operação. E se não é, ele cobra. E 2, ele quer as provas na sala dele, debaixo da guarda do Supremo Tribunal Federal. Ele, inclusive, eu trago aqui, Sarza, mais um bastidor, tem um despacho para a Secretaria do Supremo Tribunal Federal dizendo o seguinte: isso aqui vai chegar, e quando isso aqui chegar, vocês estejam prontos para receber e trabalhem até terminar de receber tudo, ainda que ultrapasse as 18 horas. Ó, eu já vi busca e apreensão para obtenção de prova, né? E desdobramento das investigações. Agora, busca e apreensão para arquivar a prova, para guardar a prova, para ninguém poder investigar, é a primeira vez que eu vejo e que vocês todos estão vendo, porque o Dias Toffoli não faz questão de esconder nada. É sem pudor. Cara de pau. Imaginem só, mandar selar tudo, lacrar todas as provas e entregar lá no gabinete dele. Olha, eu tô para ver quando que isso aconteceu na história da nossa republiqueta, nessa república bostilheira que nós estamos vivendo. Se isso não é ditadura, eu não sei o que é. Uns de Dias Toffoli sobre o Banco Master passaram a entrar no radar de senadores da oposição e o que eles já fizeram a esse respeito? Bom, agora no começo da noite, Yuri, foi protocolado no Senado Federal um pedido ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, mais um pedido contra o Dias Toffoli, um pedido de impeachment, de impedimento, por entender que houve ali crime de responsabilidade em toda essa atuação do ministro Dias Toffoli no caso Banco Master, né? Ele elenca ali, o pedido é do Magno Malta, da Maris Alves e também do Eduardo Girão, senadores da oposição. Eles fundamentam esse pedido, eu resumiria no conjunto da obra da atuação do ministro Dias Toffoli nessa relatoria do caso Master no Supremo Tribunal Federal. O Toffoli foi colocado contra a parede e teve que se expor. E essa história que eu vou contar agora é digna de um filme, então pega pipoca e acompanha comigo. A estratégia estava muito clara. Todo mundo sabe que se for caro abrir a boca, todo o sistema cai. Qual era o plano? O plano era muito simples. A gente bota o TCU na jogada, cria uma narrativa na imprensa e nas redes sociais através de influenciadores comprados para dizer que tinha algo errado no Banco Central e a liquidação do Banco Central. Após o TCU demonstrar isto, manda para o Toffoli para ele usar isso como justificativa e fundamentação para dizer que Daniel Vorcaro precisava ser indenizado e Daniel Vorcaro ficava quietinho. Mas aí houve a implosão disso tudo, porque todo mundo descobriu que essa narrativa estava sendo criada há muito tempo, porque alguém resolveu denunciar e abrir a boca que estavam comprando influenciadores e tinha um monte de coisa rolando. A imprensa amplamente divulgou, os ministros do TCU decidiram que não queriam mais participar disso, o ministro da Justiça resolveu cair fora e a Polícia Federal vazou, essa parte é importante, e já havia indícios no celular de Vorcaro que ele tinha tentado contratar influenciadores ou algo do tipo. O Vorcaro correu pro Toffoli, antes de ter sido citado nesse caso dos influenciadores, para dizer que ele não tinha nada a ver com isso. Uma estratégia de usar o TCU para fundamentar uma decisão do Toffoli para facilitar a vida de Vorcaro e talvez até mesmo indenizá-lo, caiu por terra. Ele teve que se expor. Por quê? Porque eu não sei se vocês perceberam essa situação da Polícia Federal hoje, de aprender todo mundo e ele pegar e mandar tudo diretamente pra ele. Tá todo mundo descendo cacete dizendo que não entendeu nada. Quando eu digo todo mundo, é todo mundo mesmo. É Globo, é direita, é influenciador, é jurista, ninguém entendeu nada. Eu vi até jurista de esquerda dizendo que absurdo é esse. Por quê? Eu vou te explicar o porquê. Porque se ele apreende as provas e essas provas não são acompanhadas, investigadas minuciosamente pela Polícia Federal num certo prazo de tempo, elas podem sumir da nuvem. Você que não sabe o que é nuvem, é aquilo que fica na internet, né? Por isso chamam de nuvem, fica voando, não fica ali no celular. E podem ser apagadas remotamente, de outros
dispositivos. Aí o Toffoli ficou chateado com a Polícia Federal, porque segundo eles, a Polícia Federal demorou demais pra fazer essa apreensão. Por quê? Porque ele disse que essa busca e apreensão deveria acontecer em 24 horas. Se fosse um filme, não acredito que esse seja o caso, me parece que houve uma conversa antes, assim, haveria, né? Em 24 horas a Polícia Federal vai bater aí na casa de vocês, então fique esperto. Em vez de entregar aquele celular, entrega aquele outro. Em vez de entregar aquele notebook, entrega aquele outro. Aí a Polícia Federal vai ter um material que não tem tanta prova assim. Se fosse um filme, eu acho que essa seria a história. Como a Polícia Federal não cumpriu o tal do prazo de 24 horas e esperou pra fazer essa busca e apreensão no momento em que a galerinha não esperava, alguém, se fosse um filme, correria pra mandar essas provas direto pro juiz. Coisa que a gente nunca viu acontecer na história, eu acho, do Brasil. Que o trâmite correto é o quê? Pega as provas, a Polícia Federal investiga, entrega pro promotor ou pro Ministério Público, e o Ministério Público apresenta pro juiz as provas de acusação. Mas nesse caso não, tem que mandar direto pro juiz. E ele tem que se expor diante de toda a mídia, diante de toda a imprensa, que tomou uma das decisões mais absurdas juridicamente. Tudo porque o plano anterior não deu certo e eles estão correndo de todas as formas pra tentar salvar o amiguinho do Banco Master. A pergunta que não quer calar, e essa pergunta vai pra toda a imprensa: você acha que ele não escondeu essas provas porque ele sabe que se tivesse investigação ia vazar pra imprensa o que tava ali, apesar dele deixar em sigilo? Porque o celular de Vorcaro estava em sigilo e já vazou pra imprensa de que tinha indícios no celular de Vorcaro que ele mandou contratar os influenciadores. O que Toffoli fez não foi apenas deixar provas lá, escondidas de certa forma, no acesso somente dele. Não, foi esconder de vocês da imprensa, esconder do povo brasileiro tudo que tem ali que o povo precisa ficar sabendo. Foi assim também quando a CPMI do INSS abriu o sigilo do Banco Master do Vorcaro e ele mandou colocar sigilo novamente. Será que tem a ver com os irmãos dele, que foram citados recentemente? E essa é a grande pergunta, principalmente pra grande imprensa. Você lembra quando Alexandre de Moraes extrapolava todos os princípios do processo legal pra fazer esse tipo de coisa com Bolsonaro e todo mundo ficou quietinho? Vocês lembram quantas vezes a direita veio aqui e disse: se vocês deixarem isso continuar, amanhã vai acontecer por coisas muito piores? Esse recado não é só pra imprensa, é pra imprensa, pra Febraban, pro BTG, pra todo mundo que tá querendo que investigue o Banco Master. Vocês lembram quantas vezes vocês ficaram calados quando esse absurdo acontecia com o Bolsonaro? E agora vocês estão vendo acontecer diante dos seus próprios olhos, e muitos de vocês estão sendo lesados nesse caso do Banco Master. E vocês sabem por que eles não querem investigar. Vocês sabem, né? Amigo do meu pai. Todo mundo sabe. Inclusive, essa matéria do amigo do meu pai foi a primeira matéria censurada da imprensa durante todo esse processo que a gente disse que ia chegar num ponto como esse. Eu pergunto pra imprensa: será que não é a hora de vocês começarem a lutar pelo impeachment desse cara? Pelo impeachment de Alexandre de Moraes? Será que não é a hora de vocês pedirem desculpa pra nação brasileira por vocês terem ficado omissos só porque era contra o Bolsonaro e vocês não gostavam dele? O rei está nu. A estratégia deu errado, foi implodida e agora o rei está nu. Esse aqui não é nem o rei, né? O rei é outro. Esse aqui é, sei lá, alguma coisa aí na corte. Mas também tem poder. Por isso que eu não vou mentir pra vocês, não. Tô gostando muito dessa história. De ver Globo e parte do sistema político indignado com o monstro que eles mesmos ajudaram a criar. Pega a pipoca, segue o Rony, que eu vou falar muito sobre isso ainda. E aí eu tenho que... De vez em quando eu tenho que fazer uma breve recapitulação para explicar o meu ponto. Dias Toffoli é o ministro que, viajou para o Peru em um jatinho com um advogado do Banco Master. Um desses recebendo 371 milhões. 2, tomou para si no STF a investigação que envolvia o Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master. 3, ordenou a cariação entre o Vorcaro e o ex-presidente do Banco de Brasília e o diretor financeiro, diretor de fiscalização do Banco Central, para tentar livrar a barra do Vorcaro. E 4, colocou o processo em sigilo, para que ninguém soubesse o que está acontecendo. Esse ministro Dias Toffoli, que tem movido mundos e fundos para defender e livrar o Banco Master e o Daniel Vorcaro no Supremo Tribunal Federal, e esse aí, acreditem, tem irmão e primo sócio de um fundo ligado à fraude do Banco Master. Ora, antes de abrirem o 27º inquérito de fake news contra o Paulo Figueiredo, eu vou ler um trecho da Folha de São Paulo para a gente entender do que se trata. Diz aqui: 2 empresas ligadas a parentes do ministro Dias Toffoli do STF tiveram como sócio um fundo de investimento conectado à teia usada pelo Banco Master em fraudes investigadas por autoridades, de acordo com documentos e dados oficiais analisados pela Folha. O Arlim Fundo de Investimentos teve, ao menos até maio de 2025, ações da Taiá Administração e Participação, responsável por um resort em Ribeirão Preto, que pertencia, em parte, à família de Toffoli. E também participação direta na DGEP Empreendimentos, incorporadora imobiliária da mesma cidade, que tinha como um dos seus sócios um primo do ministro Dias Toffoli. A conexão com o caso Master se dá por uma cadeia de fundos.
O Arlim foi um dos cotistas do RWM Plus, que, por sua vez, também recebeu investimentos de fundos ligados ao Maia 95, um dos 6 apontados pelo Banco Central como integrantes da suposta teia de fraude do banco de Daniel Forcaro. O fundo Arlim em si não é alvo da investigação. O Arlim e todos os demais fundos da teia têm como administradora a REAG, que administrava também fundos ligados a Forcaro e é investigada na Operação Carbono Oculto por suspeita de lavar dinheiro para o PCC. Cara, eu não acredito que os programas que a gente tem feito, cara. Eu sento para fazer a pauta de manhã e tenho que ler o jornal. Eu não acredito nas coisas que eu vejo. Eu não acredito. As nossas reuniões de pauta estão ficando cada vez mais surreais. Quanto mais você procura, mais você acha parente desses caras recebendo um porrolhão de dinheiro. Era todo mundo sócio, um resort da família do Toffoli e cotista do fundo de investimento nas fraudes do Banco Master. Mas, tudo coincidência, claro. E nós estamos falando, volto a falar, nós estamos falando de um criminoso que foi descoberto, que é o Daniel Forcaro. Falando de um caso que a gente descobriu agora, que é o do resort da família do Toffoli. Agora, não imagine a quantidade de coisa que a gente não sabe que esses caras fazem com o nosso dinheiro. A reportagem fala do REAG, que é o administrador do fundo da família Toffoli, que é uma empresa ligada, é uma empresa investigada por suspeita de lavar dinheiro para o PCC, a maior organização criminosa do Brasil. E você pode falar também que é uma grande coincidência a ligação do fundo da família Toffoli com o PCC. Mas quando você vê essa matéria, e aí eu peço para tirar as crianças dessa... Eu preciso que você, se você está assistindo pelo celular, coloca o celular na mesa e dá pelo menos 5 passos atrás. Se você tiver um colete de chumbo, coloca, porque eu vou colocar aqui uma manchete, uma matéria do ICL Notícia. Agora a coisa vai ficar séria. Mas é porque é o seguinte, a manchete do ICL, e eu estou buscando veículos de esquerda aqui para ninguém dizer que é coisa da direita. Não é a Revista Oeste. Falaremos sobre Revista Oeste hoje. Mas não é a Revista Oeste. É ICL Notícia. Tá? E diz o seguinte: PCC, : Dias Toffoli viajou em avião associado a Beto Louco. Sabe esse resort da família do Toffoli, cuja administradora é investigada por supostamente lavar dinheiro do PCC? Então, o Toffoli, em setembro de 2024, para ir a esse resort maravilhoso, só eu que não vou nesse troço, também não tenho passaporte brasileiro, mas o Toffoli voou em um jato que, segundo consta na reportagem, é o jato constantemente usado pelo Beto Louco, um homem que, se você não sabe, é acusado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público de São Paulo de comandar um esquema de lavagem de dinheiro para o PCC. Essa rede é um negócio tão grande que agora a gente teve a indicação do nome para a presidência da CVM por parte do Lula. E quem é que ele escolheu? Ora, escolheu um sujeito chamado Otto Lobo, um diretor da CVM, que coincidentemente tomou uma série de decisões favoráveis ao Banco Master no passado. A coisa é tão explícita que o subprocurador, junto ao Tribunal de Contas da União, pediu que o TCU fizesse um alerta formal ao Senado sobre o Otto Lobo em razão dessas decisões envolvendo o Master. Não é o Paulo. É o subprocurador, um alerta. E esse cara agora indicado para presidir a CVM. Eu volto a dizer, tá dominado, tá tudo dominado. Cara, isso tudo é imoral em um padrão
que seria imoral até na China, do Xi Jinping, na Rússia, do Vladimir Putin, na Coreia do Norte, do Kim Jong-un, na Colômbia, do Gustavo Petro. Cara, na Zâmbia, o padrão moral do Brasil chegou, já é inaceitável. É um nível de falência institucional que é incomparável. Não tem como uma nação dessa subsistir. Não tem como. Essa CVM é a mesma CVM que me aplicou uma multa multimilionária, enquanto eles me aplicaram uma multa de, sei lá, 130 milhões de reais. Enquanto eu buscava Magnífico pro Alexandre, a gente vê, né? Eles estavam livrando a cara de quem? Do Banco Master, que pagava propina pro Alexandre. Você tem duas portas, cara. É a porta dos milhões ou a porta da multa de milhões. É escolher contrato de milhões ou multa de milhões. Paulo Figueiredo é um idiota. Aparentemente, a gente vai chegar na conclusão do programa de hoje que eu sou um idiota. Fiquem tranquilos. Eu sou um idiota porque eu escolho a porta da multa de milhões. Para falar isso para você que eu tô falando aqui agora. E do outro lado, por isso que ninguém reage. Porque o mercado financeiro está dominado. O STF está dominado. A mídia tradicional está dominada. E eu me lembro muito bem, falando do mercado financeiro, eu me lembro muito bem que eu fiz um comentário quando teve aquela decisão do Gilmar Mendes, tornando o impeachment de ministro do Supremo algo praticamente impossível. Enquanto isso acontecia, a Bolsa de Valores batia recorde no Brasil. Esse é o grau da cegueira ou da cumplicidade da nossa elite financeira. É o grau de dominação do regime sobre ela e como esses caras estão dispostos a aceitar tudo que dê lucro, que dê dinheiro. Então tá dominado. Resta tão somente, impedindo esse domínio completo, o chamado jornalismo independente. Essa é a única esperança. Tô brincando. Não existe mais essa esperança. Essa era a última esperança. E eu digo que foi a última esperança porque a gente descobriu que o Banco Master, através de agências de publicidade, estava oferecendo até 2 milhões de reais para influenciadores para que eles defendessem essa fraude e atacassem o Banco Central. E eu falo que eu sou idiota, porque a minha dúvida é que eu não sei se o Banco Master não me procurou porque eles sabiam que eu não iria aceitar e seria incorruptível, ou se eles sabiam que não precisa me pagar para dar porrada no Banco Central do Galípolo. Se bem que agora Galípolo, grande homem, nunca critiquei. Hashtag. Jogou o Banco Master nessa confusão e arrastou o Supremo para essa lama. Pô, Flávio Bolsonaro, Galípolo para presidente do Banco Central. Reconduzam esse homem. Vamos começar com este absurdo. Gente, a gente tá falando muito aí do quadro de Bolsonaro. 6 da tarde de ontem, o Carlos fala o seguinte: comunicado. Foi informado de que o presidente Jair Bolsonaro, atualmente sob custódia do Estado, sabidamente por todos que sofre exposição contínua a ruído enlouquecedor intenso provocado por um equipamento de ar-condicionado central instalado junto à parede de sua cela. Diante da situação, em vez de eliminar a causa do problema, foi fornecido para Bolsonaro protetor auricular como suposta medida. Sabe o protetor aqui que você bota assim, ó, abafador? Era isso para Bolsonaro. O fato por si só evidencia que os responsáveis têm plena ciência de mais essa irregularidade, mantendo a condição adversa e transferir ao custodiado o ônus de suportá-la. Ruído constante, privação de descanso e ambiente hostil configuram um tratamento degradante, especialmente quando imposto a alguém com quadro de saúde sensível, agravando riscos físicos e psicológicos de forma desnecessária e injustificável. Nenhuma custódia autoriza humilhação. Nenhuma medida administrativa pode substituir o dever do Estado de assegurar dignidade, integridade e humanidade. Providências urgentes precisam ser adotadas. Carlos Bolsonaro. Aí para vocês verem como é o Brasil. André Guedes, cartunista amiguinho do MBL,
do Nando Moura, do Danilo Gentili. Tadinho do Bolsonaro, o ar-condicionado split da sala dele faz barulho. Não, André Guedes, não é o ar-condicionado da sala de Bolsonaro. Não é. É a central de ar-condicionado. Não é o barulho de um ar-condicionado, é uma central de ar-condicionado do lado de sua cela. Você se perguntou como é a sala dos patriotas que estão presos por terem acreditado no mito? Você vê como essa gente é doentia? Essa gente inventa mentira para justificar a tortura. É isso que o MBL defende? É isso que Nando Moura, Danilo Gentili defendem? Já aparece alguém para falar que não são mais amigos. Porque essa gente é assim, né? Todo dia briga e depois volta a ser amigo de novo. O Carlos ontem também, ele publicou uma carta pública, assim, ele publicizou uma carta que ele tinha escrito à mão pro Jair. Ele falou, né? Vou ler aqui, só para você ver a imagem da carta. Na última visita na quinta, né, conversei com o Jair e conhecendo a importância que Santa Catarina tem para o Brasil, prontamente ele me disse: vai, faz o que tem que fazer e volte como sempre. Te espero, garoto. Desde que Moraes mandou prender ilegalmente meu pai, tenho feito tudo que está ao meu alcance para ajudá-lo e permanecer por perto, como sempre fiz, independentemente da situação. Com o agravamento do seu quadro de saúde, o sacrifício de tentar ampará-lo de alguma forma acaba transformando também sua família em prisioneiros torturados. E evidentemente, né, nada se compara ao que ele enfrenta, sobretudo diante da deterioração das condições físicas e psicológicas. Pense se for o seu pai, você conseguiria ter paz? Se seu pai, sua mãe, seu tio, seu irmão, como é que você se sentiria? Assim, a família sofre muito nesse processo. Ontem, deixei uma carta para que fosse entregue a ele em sua prisão, sempre tentando animá-lo diante do quadro visível da tentativa de concluir a missão que não conseguiram em 2018. Hoje, torno essa carta pública, porque sei que isso o fortalece e é todos nós, e porque estarei sempre ao seu lado, independentemente de qualquer breve distanciamento neste martírio imposto por um grupo de perseguidores. Venceremos e logo estarei de volta, pai. Aí vamos lá. Transcrição da carta. Segunda, 12 de janeiro de 2026. Jair Messias Bolsonaro, Superintendência da Polícia Federal. Pai, escrevo não apenas como filho, mas como alguém que te viu resistir quando tudo parecia perdido. E seu corpo ferido, a tua alma testada, tua honra atacada, de formas que poucos homens suportariam sem cair, e ainda assim você permaneceu de pé. Mesmo quando tentaram te dobrar pela dor, pela injustiça, pela humilhação calculada e pelo silêncio imposto. O que estão fazendo agora não é justiça, é perseguição, é tortura, é imoralidade, é a tentativa metódica de te esgotar por dentro, de te afastar de quem você ama, de te fazer acreditar que está sozinho, mas você não está, nunca esteve. Cada dia que passa, pai, confirma aquilo que sempre soubemos. Não é sobre erros, não é sobre leis, é sobre te quebrar moralmente. E é justamente por isso que resistir se tornou um ato de amor. Amor por nós, teus filhos, amor por quem acredita em você, amor pela verdade. Eu quero que saiba que estamos aqui, firmes, atentos, fortes por você quando o cansaço aperta. Precisamos de você em pé, pai. Precisamos da tua lucidez, da tua presença, da tua voz, mesmo que agora tentem calá-la entre paredes frias, barulhentas, molhadas e decisões arbitrárias. Confesso que na hora que eu me pergunto, né, se a gente tá firme mesmo, porque na hora que bate um vazio dentro do coração, bate uma tristeza e, sabe, você fala assim, cara, sei lá, ligar a câmera aqui, vamos fazer uma cara que tá tudo bem, mas pesado ver o que tá acontecendo. Tenho certeza que em diversos momentos aí, vocês aí, o povo, passa ruim, viu? Passa ruim com essa situação. Você nos ensinou que dignidade não se negocia, que caráter não se curva, que a verdade pode até ser perseguida, mas nunca enterrada. É isso que nos sustenta agora. É isso que deve te sustentar. Levante-se todos os dias com a certeza de que sua história não termina aqui, que seus filhos precisam de você vivo, forte e de cabeça erguida, e ainda há muito que atravessar e nós atravessaremos juntos. A injustiça não vence homens íntegros e você, pai, segue íntegro, com amor, lealdade e esperança, Carlos. Espero que Bolsonaro tenha, né, capacidade em breve aí de ter no mínimo uma Smart TV que ele tinha pedido, né?
Porque imagina, você é maltratado, tendo que assistir a Globo e tantas outras coisas. Com a internet, pelo menos o cara tendo no YouTube para assistir, tenho certeza que Bolsonaro conseguiria ver que tem muita gente que gosta dele. Muita gente que gosta dele. Canais de direita, né? Alguns, pelo menos, ainda comentam do Jair. Eu tenho certeza que aquele momento que o cara relata, né? O comunicador, influenciador, jornalista, sobre os comentários que recebe, das indignações das pessoas, mostrando, não, Jair, tu não tá sozinho não, cara. A gente tá aqui, tenha certeza. Porque não é fácil que o Bolsonaro tá passando não, viu? Sendo torturado todos os dias e todos nós estamos vendo. Aí só pra fechar essa parte do Jair, ontem muita gente comentou sobre o post lá do Silvio Grimaldo, né? O nosso Tobias Panqueca, aquele vagabundo, aquele verme. Aí o Pimpolho fala o seguinte, né? Eu percebi que agora a moda é detonar os filhos de Bolsonaro pelo crime hediondo de se mostrarem, né, desesperados. O pai que está todo lascado, sofrendo essa desgraça injusta, e vocês, no lugar de se indignarem com o que está arregaçando o velho, vocês estão indignados com os filhos desesperados. Nossa direita tem que ser enterrada, né? É realmente assim, a inversão de valores por completo. O Silvio Grimaldo acabou para apagar aquela postagem. Nem a Paula Schmidt, com todo o seu chilique, né? A Paula Chilique aguentou. Ainda teve gente compartilhando, não, mas veja bem, não sei o que, ainda tentando dar uma aliviada que o Silvio talvez tenha se passado em alguma coisa. É a pessoa mais canalha que eu conheço de toda a rede social, sabe? Eu não conheço ninguém que consiga descer mais baixo do que ele. Isso no espectro da direita. Na esquerda tem gente pior. Mas vamos lá, vamos falar sobre 2026, né? Temos aí uma eleição para ganhar, mudar o destino do Brasil, tirar Bolsonaro da tortura, começar a trazer um pouco de liberdade. Quem sabe sonhar, né, ao longo desses 4 anos já, as coisas avançarem tanto, é ter uma comissão da verdade, né, para indenizar as vítimas do 8 de janeiro. Mas enfim, ontem de noite, o Cadeirudo postava lá um vídeo com aquele papinho de sempre, né, o papinho liberal. País que gasta muito tem muita inflação. E quanto mais inflação, mais juros. Pronto. Lá foi recitar o velho dogma. Só faltou justificar a Selic a 15% e colocar a culpa disso tudo no Lula. Isso condena o nosso desenvolvimento. Em São Paulo, a gente mostra que dá para mudar esse caminho. Fizemos o dever de casa, arrumamos as contas e o resultado tá aí. Tá aí mesmo. Na Selic tá 15%, Tarcísio. São Paulo é o motor da economia brasileira. Você fez tudo que tinha que fazer, ainda estamos com a Selic 15%, então explica aí qual é o problema. São mais empregos gerados, mais moradias entregues, mais obras concluídas, mais promessas de muitos anos finalmente tiradas do papel. Beleza. Aí, ele postou esse vídeo também na sua conta no Instagram e recebemos esse lindo presente. A esposa do governador, finalmente, porque ainda tinha gente que negava com todas as forças que o Tarcísio não queria ser candidato, que o Tarcísio é super fiel, o cara mais fiel do Brasil. Pelo amor de Deus, gente, olha, todo mundo que tem o mínimo do mínimo acesso ao que se passa aí nos bastidores sabe o que Tarcísio tá aprontando e não é de hoje. E não é de hoje. Tarcísio, ano passado, ele tinha até começando a se organizar até para falar com o Eduardo. Aí depois que o Eduardo meio que entrou no cenário que ia ficar inelegível, aí ele desistiu de conversar com o Eduardo. Nesse final de ano ele só foi conversar com o Roberto Campos Neto, né? Pelo menos segundo a Globo. Mas o Tarcísio disse que não ia se encontrar com o Roberto Campos Neto, não. Quando teve aquela conversa, né, que o Paulo Figueiredo intermediou, no final não deu em nada a conversa. Foi só assim, o Tarcísio estava certo da razão que ele tinha que fazer a lobby mesmo contra a Magnitsky, contra o tarifaço. E Eduardo, enfim, ficou de boa, vamos fingir que tá tudo bem, né, e vida que segue. Abra a entrevista do Paulo Figueiredo com o Flávio Bolsonaro, eu acho que é mais ou menos em torno de 25 minutos. O Paulo pergunta, e o Tarcísio, né? O que é que você acha? Ele quer ser candidato? Veja lá o tom da resposta do Flávio. Vê se o Flávio falou de forma enfática, não, o Tarcísio não quer, não. Ele falou,
Tem um pessoal assim, né? No Palácio dos Bandeirantes, meio que é o Tarcísio em Brasília. Pelo amor de Deus. E a gente aí fazendo campanha, assim, já tava começando a organizar as coisas da campanha, adquirindo telefone de outros estados, fora os apoios que já foram prometidos, né? E aí que é o grande problema do Tarcísio, porque você garante para algumas pessoas que você vai ser, né, candidato, a galera começa, né, a separar o dinheirinho na carteira e aí depois, e aí, vai fazer o que agora? Aí tá ali, né? Nosso país precisa de um novo CEO, meu marido. Isso aí. É o que o Tarcísio diz, né? Aí o Rafael Globes comenta. Esta é a resposta da esposa do Cadeirudo ao último post dele no Instagram. Acho que o Top precisa conversar melhor em casa. Vai ficar difícil explicar que apoia o Flávio Bolsonaro dessa maneira. Ainda mais que ele segue em silêncio, né? Ele segue sem apoiar o Flávio Bolsonaro. Aí você fala, meu Deus, não, mas aí a gente não pode culpar o Tarcísio, né? Porque foi só a esposa dele. Tá bom. O Tarcísio curtiu a postagem, viu? O Tarcísio curtiu. Ah, eu não acredito nesse print do Gloves. Tá bom, tem um outro print. Ali, ó. A imagenzinha do Tarcísio, ó. Petrópolis. Tarcísio de Freitas curtiu o comentário da esposa dizendo que o Brasil precisa dele como CEO do país. Isso não é distração, não é gesto neutro, é endosso. Se discordasse, ignorava. Se não quisesse sinal político, não curtia. Ele curtiu. A ambição presidencial foi exposta em público. E agora a pergunta que não quer calar. Ainda vai ter bolsonarista passando pano pro Tarcísio depois dessa? Mas vamos voltar um tiquinho no tempo. Pra ver, né? Como essa atitude do Tarcísio é ainda pior. No Natal, Bolsonaro nos deu um presente. Não sei se vocês acompanharam na época. Ele fez questão de escrever uma carta, porque vai que alguma coisa acontece, né? Essa notícia sobre isso, vai que alguma coisa acontece, não só para reforçar aqui mais uma vez, sabe? Mais uma vez. Carta, né, escrita por ele, de punho. Para ver se o pessoal acredita que o candidato do Jair é o Flávio. Aqui a imagem da carta. E a Tsuki colocou aqui, né, a transcrição da carta. Ao longo da minha vida, tenho enfrentado duras batalhas, pagando um preço alto com minha saúde e família para defender aquilo que acredita ser o melhor para o nosso Brasil. Diante desse cenário de injustiça e com o compromisso de não permitir que a vontade popular seja silenciada, tomo a decisão de indicar Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência da República em 2026. Entrego o que há de mais importante na vida de um pai, o próprio filho, para a missão de resgatar o nosso Brasil. Trata-se de uma decisão consciente, legítima e amparada no desejo de preservar a representação daqueles que confiaram em mim. Mesmo diante de tudo que o Jair está sofrendo. Ele fala, não, bicho, eu vou fazer o que o povo deseja. Qual era o caminho mais fácil para Bolsonaro? Era para o Tarcísio. Ia agradar até o Supremo. Bolsonaro, maluco do jeito que é, preferiu agradar o povo. As pessoas que querem ver realmente alguém disposto a enfrentar esse regime que vem destruindo o Brasil há muito tempo. Não, eu vou continuar sofrendo, mas vamos tentar resolver mesmo esse país. Ele é a continuidade do caminho de prosperidade que iniciei bem antes de ser presidente, pois acredito que precisamos retomar a responsabilidade de conduzir o Brasil com justiça, firmeza e lealdade aos anseios do povo brasileiro. Que Deus o abençoe e o capacite na liderança dessa corrente de milhões de brasileiros que honram a Deus, a pátria, a família e a liberdade. Brasília, 25 de dezembro de 2025. Flávio levou a Bolsonaro carta de apoio de Eduardo e ouviu do pai que sua candidatura já deu certo. Aí estava ali, né? Segundo pessoas próximas da família, né? Bolsonaro, pai e filho estavam emocionados. Flávio relatou a repercussão do anúncio da candidatura e as primeiras conversas que havia tido. Bolsonaro, em resposta, bateu carinhosamente no peito do primogênito e disse, já deu certo, vamos pra cima. Aí imagina hoje, Bolsonaro acorda, na tortura que ele vive, aí começa a assistir a Globo, canais que ele pode assistir, noticiando, olha, o Tarcísio, deixa claro mais uma vez, a esposa do Tarcísio acaba de revelar que ele quer ser candidato à presidência. Aí Bolsonaro pensa, né, rapaz, eu tô aqui, esse cara não abre a boca pra falar do que eu tô sofrendo. Esse cara era um Zé Ninguém, era um Zé Mané. Eu fiz esse cara governador de São Paulo.
E ele só pensa nele, né? Bem capaz do jeito pensar, né, rapaz? Miserável aí. Só tem lealdade o André Esteves do BTG. Por que Bolsonaro divulgou carta confirmando Flávio antes da cirurgia? Aliados de Flávio avaliam que Bolsonaro foi precavido ao divulgar a carta. Segundo interlocutores de Flávio, Bolsonaro decidiu publicar a carta na qual confirma apoio ao senador como pré-candidato ao considerar os riscos do procedimento cirúrgico. Apesar da correção de hérnia ingual bilateral ser considerada de baixo risco, Bolsonaro avalia aliados do senador, né, temeu que ocorresse o pior e que não tivesse a oportunidade de dar bênção a Flávio. E qual o pagamento que Tarcísio dá? O silêncio. Aí, ontem tivemos uma pesquisa. Ideia ligada a exame, exame ligado ao BTG, e a ideia barra meio, né? O meio é o canal do Pedro Doria, que tem como sócio Armínio Fraga. Aí na pesquisa do meio, o Flávio Bolsonaro, assim, tava pior que o Tarcísio. Muito atrás, muito atrás. Só que o curioso é o seguinte, Paraná Pesquisas é um instituto que você goste ou não, se mostra bem preciso ao longo das últimas eleições. A Paraná Pesquisa tende normalmente a acertar. A Paraná Pesquisas, dia 26, tinha feito uma nova pesquisa, né? Foi publicado, você vê, ó. E tem dia 3, outubro, novembro e dezembro. Em basicamente o quê? Um intervalo de 2 meses? Basicamente 2 meses. O Bolsonaro cresceu 4% e o Lula caiu 2,5%, 2,6%. A outra pesquisa do Poder Data, né, do Poder 360, mostra o Flávio Bolsonaro tendo um salto, não sei se é 3 meses ou um pouco mais, de 10%. Quando essas pesquisas saem, pesquisas favoráveis ao Flávio, a Faria Lima se cala. Os liberais se calam, o Centrão se cala. Aí ontem, uma parceria BTG, Armínio Fraga, Pedro Doria, né, meio ideia, coloca o Tarcísio em destaque, pronto. Aí agora já começou toda a gritaria, porque veja bem, porque o Tarcísio, porque isso, porque aquilo outro, etc, tudo mais. É difícil, né? E todo o caos que estão fazendo nas últimas horas, por conta dessa pesquisa, né? Basicamente uma parceria do BTG com Armínio Fraga, ainda no cenário que as pessoas não querem levar em consideração, que é o seguinte, cara, jogo é jogo, treino é treino. O período de eleição não é o período, né, agora. Quando a eleição começa, vocês sabem disso. É mais tipo Copa do Mundo. Você tá nem aí pra nada. Começou a Copa do Mundo, você vai acabar assistindo, nem que seja um jogo, vai acabar sabendo de alguma coisa da Copa do Mundo. Política, na hora que começar realmente ali dos 2 meses antes, como começar realmente a campanha, que todo mundo começar a falar de política no Brasil, todo mundo vai virar especialista, aí os holofotes vão estar mirados pro Lula. Aí o pessoal realmente vai estar mais aberto para ouvir, vai começar a se questionar. E aí, o que foi o legado, né, do Lula 3? Imposto e redução do poder de compra. Agora, que nem chegou no período de eleição, você vê, ó, Paraná Pesquisas, 50,9% desaprovam o governo Lula. E a desaprovação do Lula, nas mais diversas pesquisas, elas todas mostram o mesmo dado. A desaprovação de Lula está a aumentar, dia após dia. Não tem fato novo. Quando sai a pesquisa da Paraná, aí eu falo, eu não botei nenhum print da de ontem. Eu até me recuso a falar daquela bosta. Flávio Bolsonaro cresce e já ameaça Lula no embate direto, aponta nova pesquisa. O levantamento do Paraná mostra que o senador reduziu desvantagem para o petista no primeiro turno e alcançou empate técnico no segundo. Ai, mas o bolsonarismo não está acabado, né? Eles disseram. Pois bem. Dólar abre em alta após Bolsonaro confirmar apoio a Flávio nas eleições de 26. Faz algum sentido isso, gente? O dólar terminou o ano em baixa. Bolsonaro segue apontando o Flávio como candidato e o dólar fechou o ano em baixa. Vocês conseguem entender esse processo que a gente fala quase diariamente? E a imprensa não informa, a imprensa manipula, principalmente a imprensa econômica.
A imprensa econômica deste país não informa. É tudo mentira, é tudo teatro. Qual a lógica do dólar num país subir porque o Bolsonaro indicou o Flávio? Então, se subiu, tinha que continuar alto, né? Ele só iria cair se Bolsonaro desistisse. Mas não, o ano fechou com o dólar em queda. São absurdos. São as coisas que vão sendo plantadas sempre pelos liberais, sempre pela Faria Lima, para tentar sequestrar a candidatura da direita e emplacar o Tarcísio, que é o candidato do André Esteves. Na época, no início do ano, né? Aqui foi acho que mais dia 31, não tava para acabar. Essa turminha se reuniu, né? E assim, meio que perplexa, porque diante de tudo que estava acontecendo, o Bolsonaro, né, o bolsonarismo, cara, não querem tomar o caminho fácil, querem insistir na candidatura do Flávio, né? A Tsuga até coloca, né, a trilha não torce por Bolsonaro, mas reconhece sua força, influência e domínio da direita. O fim do bolsonarismo não será tão fácil como eles imaginam. Ele, o Flávio, veio para impor um preço alto e é preço para manter o bolsonarismo muito vivo e muito forte no próximo pleito. E a áudio aqui, essa discussão entre eles é longa. Vamos aqui ouvir e a gente vai pausando. Já se falava muito na inevitabilidade do bolsonarismo sem Bolsonaro, né, encarnado na pele provavelmente de Tarcísio de Freitas. Bolsonaro lançou o filho como pré-candidato da presidência da República, Flávio nas primeiras pesquisas mostrou-se competitivo e agora a impressão que a gente tem é que o presidente da cadeia, o ex-presidente, continua dando as cartas. O bolsonarismo sem Bolsonaro fica adiado ou ainda vai permear o ano de 2026? O que eu acho? Que o Bolsonaro, sim, a família fez o certo, a família estava sendo bem escanteada, né, o Megali, essa é a verdade. A família estava sendo bem escanteada. Todo mundo na imprensa sabe que Tarcísio quer ser candidato. Aí fica aí uma galera na direita mentindo, colocando panos quentes. Não, mas veja bem. E o Flávio tá no papel dele. Qual é o papel do Flávio? Fingir que ele é amigo de todo mundo. Ele vai brigar, é? Ele vai implodir o palanque dele em São Paulo? O Flávio vai ficar sério. Ele, até o último dia aí, perguntando, não, Tarcísio é meu melhor amigo. Ele tá certíssimo nisso daí. Ano passado, no finalzinho do ano, eu cheguei a fazer um dossiê, porque pesquisando umas coisinhas do Atlas, quando eu comecei a ver mês a mês, todos os embates que Eduardo Bolsonaro teve com o Tarcísio, eu falei, cara, a gente não teria um candidato de direita se não fosse o Eduardo. Se não fosse o Eduardo Bolsonaro. Todo mundo sabe o que Tarcísio tá aprontando. O Tarcísio de Freitas estava trabalhando o Romeu Zema para ser o vice dele. O pessoal do Centrão, o Ciro Nogueira. Gente, o Tarcísio, ele tá discutindo vice já. Tarcísio discutindo vice, tá sendo discutindo Senado, discutindo com até possíveis ministros. Pessoal, sabe assim, até quando a direita vai ficar nesse fingimento de que tá... Não, mas tá... Vamos parar de fingir, velho. Vamos parar de fingir, vamos começar a cobrar. Tarcísio não disse que ele é um cara leal, tá na hora de mostrar lealdade agora, Tarcísio. E realmente, cara, começou a se empenhar na candidatura do Flávio. Realmente a se entrar em modo eleição. Vai ficar com cara de paisagem, fingindo que tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso, e terceirizar as sabotagens pra Faria Lima pra ver se o André Esteves consegue te viabilizar como candidato. O senador queria ser vice do Tarcísio, e o Bolsonaro ia ficar lá com alguns deputados, a Michele, Senado, sem muita força. Só que, de fato, quem ainda tem os votos são eles. Não dá para ficar passando bastão na moleza para ninguém. Eles não confiam no Tarcísio, eles menos ainda confiam no Centrão. Eles sabem que o Tarcísio tem um dever de lealdade a eles sabem que há na história exemplos de pessoas que não foram leais, como por exemplo João Dória com o Geraldo Alckmin, e eles estão jogando o jogo deles com as cartas deles e impondo esse nome que de fato é competitivo, e não dando sinais de que vão se retirar tão cedo da campanha. Talvez não se retirem. Megali, eu não acho que é um puro blefe que vai durar 1 mês, 2 meses. Eu acho que o Flávio Bolsonaro vai ficar mais tempo
como candidato, talvez o ano todo, talvez sim, concorra à presidência da República, mas ele não veio só para ficar 1 ou 2 meses, não. Ele veio para impor um preço alto, e o preço é manter o bolsonarismo muito vivo e muito forte no próximo pleito. Para haver um bolsonarismo sem Bolsonaro, ele precisaria apontar alguém. Então, o bolsonarismo sem Bolsonaro é uma impossibilidade. Todo mundo esperava que Bolsonaro apontasse um candidato, e ele apontou. Talvez não seja o candidato que as pessoas queriam, mas ele apontou. Exatamente isso. Todo mundo aponta Bolsonaro. Ele apontou, é o Flávio. Não era esse o papo? Vamos apoiar quem Bolsonaro escolher. Beleza, Bolsonaro escolheu o Flávio. Não era assim que ia funcionar? A Mônica tem razão, é bastante previsível essa escolha, porque antes da competitividade, antes de pensar na eleição em 2026, tem a questão do domínio do controle da própria direita, de manter a liderança de quem tem o voto. Quem tem o voto sou eu. Eu não posso estar escanteado nesse processo. Eu estou preso, mas do ponto de vista eleitoral, ninguém se movimenta à direita sem mim. Para a gente entender, esse movimento é essa tentativa bem sucedida de reafirmar sua liderança. Porque o texto relativamente a Bolsonaro, nas últimas semanas, e não é um texto falso, e teve implicações jurídicas para que ele continuasse na Polícia Federal, não fosse na Papuda, o texto era de um sujeito frágil, doente, soluçando, incapaz de tomar decisões. Ele precisava dar Isso serviu juridicamente, mas do ponto de vista político era ruína. Ele precisou, e fez isso em Flávio, reafirmar sua liderança. E com isso obrigou todo mundo a se posicionar. Todo mundo na direita teve de reagir a partir dessa palavra. A partir do momento em que a sua candidatura foi lançada, a primeira questão foi: Flávio será testado em pesquisa. Ele surge como negociador, reafirma a liderança de Bolsonaro à direita, mas ele precisa ser testado em pesquisas, precisa, como se diz no mercado, performar. Ele aparece competitivamente. E mais, ele aparece competitivamente no campo da direita, bem à frente de Tarcísio de Freitas. Isso é o que basta para que a sua posição deixe de ser aquilo que eu chamo de teimosia política. Ninguém pode considerar alguém que aparece com mais que o dobro de preferências de uma pesquisa considerada séria, um teimoso. Ele é mais competitivo que o outro. Os números mostram isso. Mas é mais rejeitado, é isso e aquilo. Meu irmão, eu tenho, 23%. O Tarcísio tem 10%. Quem é o risco? Quem é o risco nessa história? Então, o que é a direita no Brasil? O que há de direita no Brasil competitiva que não esteja mais ou menos dependente de Jair Bolsonaro, se orientando a partir de Jair Bolsonaro? Se você observar Ronaldo Caiado, ele é anterior ao bolsonarismo, mas ele precisa desse voto. Como o Zema, precisa desse voto. E por aí você vai, né? E no caso de Tarcísio, entre todos eles, o único que não tem existência sem Bolsonaro, no sentido que ele não pode se lançar contra Flávio Bolsonaro, porque senão ele fulmina a sua chance. Aliás, Zema só existe politicamente hoje do tamanho que ele é graças a Bolsonaro. Recordar é viver 2018. Bolsonaro, as circunstâncias deram a Bolsonaro o toque de Midas, né? Em que tudo que ele tocava virava ouro. Zema era um candidato do Partido Novo e, faltando poucos dias para a eleição, tendo menos de 10% de intenções de voto, bandeou-se, traiu João Amoedo, bandeou-se lá pro lado de Bolsonaro e subiu vertiginosamente em questão de dias. Mesma coisa aconteceu no Rio de Janeiro com Wilson Witzel. O Senado, eu acho que, como se dizia antigamente, a direita vai lavar a égua. E vai confirmar as projeções que são as apostas da família Bolsonaro. Vai ter uma grande vitória. Está sendo muito bem costurado isso em todos os estados. Eu percebo um cuidado muito grande. O bolsonarismo é muito desorganizado. Mas quando eles identificam um objetivo estratégico, e a maioria no Senado é um objetivo estratégico para fazer pressão sobre o Supremo, quando isso é identificado, eles cumprem bem. Eu acho que eles vão entregar uma votação extraordinária para senador, vão ganhar bem no Senado. Eu acho que o Lula, o PT e os partidos ali que estão em torno dele vão tentar fazer alianças para barrar um pouco esse bolsonarismo. Elas ainda não estão tão definidas. Eu acho que não vai ter tanto candidato ao Senado da esquerda, mas o PT vai abrir mão de muitas candidaturas em todos os estados para tentar apoiar candidatos ao Senado que possam barrar essa ascensão aí, para que ela não se confirme, né, as suspeitas de que a direita vai ter uma grande vitória. Pois é. Eu tô aqui procurando qual foi o mês. Isso em 2023. Porque ele falou do Zema, né? Ele falou, cara, o Zema não existiria se não fosse Bolsonaro. Pois é. Qual foi o mês do CPEC 2023? Deixa eu ver aqui. Vou botar no Google.
Zema deixa palco. Agosto de 2023. Não. Setembro. Setembro de 2023. Por que eu não tô achando aqui? Pera aí. Ah, achei. Achei não. Pera aí. Acho que achei. Pronto. Por aqui. Vamos cá. Vamos voltando. Pronto. Novo, velho, Partido Novo. Zema cobra União da Direita, interrompe fala, né? Após protesto de mulher que foi demitida por não querer tomar a picadinha. Aí Zema falou que precisava de ter um líder e foi rebatido por todo mundo. Aí eu sei que, por conta da postura do Zema, né? O pessoal deu um enquadro nele. Aí você vê o Marco Sintra, que tá sempre aí lacrando, né, contra Bolsonaro, contra a direita, contra o Flávio Bolsonaro. A reação virulenta de parte da direita contra a proposta de união dos liberais prova como ela é necessária e urgente. É sempre esse o plano. Mas o ponto não é isso, né? Aí o Zema reagiu como? Indo para um evento do LIDE com Dória. Zema disse que apoio a Bolsonaro foi contra o PT e não por concordar com o ex-presidente. Aí que a gente comentou naquela época, setembro de 2023, sobre as eleições de 2018. Eu falei na época e alguém não levou a sério, talvez leve a sério agora, que o Caio Megali, da Band News, diz: Zema não era ninguém antes de Bolsonaro, assim como o Tarcísio não era ninguém. Efeito Bolsonaro. Candidato do Novo em Minas dispara após declarar voto ao presidenciável. 6 de outubro de 2018. Surpresa no segundo turno de Minas, Zema surfa em Bolsonaro e já ameaça deputados. 8 de outubro de 2018. Zema aproveita a onda Bolsonaro, ganha em Minas e garante primeiro estado para o Novo. São essas pessoas que não perdem a oportunidade de atacar Bolsonaro. E o Zema não ficou por aí. Depois, o Zema ainda deu uma indiretinha com o Dória, dizendo que ele não tem família na política. Aí, Eduardo Bolsonaro, o brigão da família, né? Eduardo, ele briga demais. É porque Eduardo, ele não apanha calado. Eduardo responde a alfinetada de Zema em Bolsonaro sobre não ter parente na política. Ele diz: nós fomos eleitos. Nós estamos na briga porque fomos eleitos. Agora, Zema, você não tem familiar na política, mas lojas da família Zema são flagradas abertas em meio a lockdown. Essa é a turma da direita, sabe? E aí fica todo mundo nesse fingimento, que todo mundo que se passou, que agora fizeram as pazes. É um fingimento sem igual. Insosso e malandro. Carlos Bolsonaro se une a Eduardo e reage à alfinetada de Zema. Pois é. É cristalina a união do Partido Novo com o MBL nas principais capitais do país há um bom tempo. O jeito escorregadio e sorrateiro de irem se chegando, né, tornou-se óbvio de um tempo pra cá. Aí depois o Carlos comentava mais, tá ali o comentário inteiro. 2 meses após benefícios bilionários a locadoras, a Zema propõe aumento de imposto para cerveja e smartphone. E tiveram várias coisas para locadoras, né? A principal é a Localiza, o Salim Matar é doador do Partido Novo, né? Como um todo. Então, essa é as pessoas da União da Direita, que assim como o Tarcísio, fazem questão de cuspir no prato de quem os elegeu. Essa é a União da Direita. E se eu não defendo o errado, sou eu. Aí o tempo vai passando. A postura errática de Tarcísio está sendo notada por todos. Ciro Nogueira descarta Tarcísio na presidência e PP concentra a aposta em Flávio. Eu vejo como já descartada a candidatura do Tarcísio, disse o Ciro Nogueira, ao avaliar também como irreversível a candidatura do Flávio. Mas o Tarcísio não quer desistir, não. O André Esteves deve ter dito para ele que ele vai usar todas as suas forças na imprensa, vai assinar o Lauro Jardim, os editoriais dos jornais para atacar o Flávio e emplacar o Tarcísio. PP e União admitem liberar a base e ficar fora da disputa presidencial. Mas aí, né, tem uma condição. A condição de um apoio formal à candidatura do Flávio é que ele se viabilize como candidato de centro-direita e não como nome da extrema-direita. Vai saber o que é isso, né?
A gente vai falar sobre isso. Esse cenário beneficia, falando assim, se o Centrão não toma lado, isso beneficiaria Lula, uma vez que a dupla PP União Brasil tem estrutura de tempo de TV, 1 bilhão em fundos partidários eleitoral e um exército de cabos eleitorais com maioria de prefeitos, governadores, deputados e vereadores. Uma estrutura que ajudaria o Flávio. E aí o Ciro Nogueira sugeriu o Zema para serviço do Flávio. E eu acho que isso também tem a ver com a centro-direita. Lá na frente a gente volta a falar sobre isso. Ao Globo, Ciro Nogueira diz acreditar que a eleição será decidida pelo eleitorado indeciso do Sudeste, o que credenciaria Zema para o posto. E por ter perfil gestor, seria uma espécie de contraponto a eventuais críticas a quais Flávio pode ficar sujeito pelo fato de não ter passagens pelo Poder Executivo. Para mim, o que já começa, e eu vou trazer alguns pontos para reforçar isso, é que já começou a tentativa de tutelar o governo de Flávio Bolsonaro. Os liberais já estão fazendo com Flávio o que fizeram com Bolsonaro em 2018. Ciro Nogueira defende que Flávio faça acenos aos eleitores de centro. Ninguém pode... Assim, o que é aceno para o eleitor de centro? É falar o quê? Porque não dá nenhum exemplo. Não tem que fazer um aceno para o eleitor de centro, tá? É o quê? Qual é o aceno para o eleitor de centro? Ninguém diz o que é. Se Flávio quiser vencer a eleição, terá que falar com o eleitor de centro, tá? O que é falar com o eleitor de centro? Flávio está falando de segurança pública. A segurança pública é uma pauta só de direita, de extrema direita. O eleitor de centro não quer saber se está sendo roubado. Reduzir imposto não é pauta de... é só de extrema direita também, né? As pautas do eleitor de centro. Eu sou de lá, né? Aí ele fala, não se trata de significar apenas as agendas do Nordeste. Eu sou de lá. O Nordeste vai votar majoritariamente no Lula, independentemente do vice ser de lá. Mais importante que o vice é o discurso de união e modernização. Tá bom. Tá bom. Pesquisa encomendada pelo Agro testa Tereza Cristina como candidata à presidência. Depois de ter feito lobby contra a Magnitsky, contra o tarifaço, votar a favor do crédito de carbono e diversas outras pautas que eu não sei como alguém de direita consegue votar, o Agro ainda está testando a Tereza Cristina. Só que tu acha que esse Agro é quem? Tu acha que algum produtor rural, assim, que basicamente é ele com a família, né, uma pequena fazendinha, não tem muita gente, o agro raiz mesmo, que coloca comida na tua mesa, tu acha que algum cara como esse pagou por isso? Ou tu acha que esse agro que tá testando pesquisa, porque pesquisa é cara, será que não é o agro da JBS, que a Tereza Cristina é extremamente próxima da família Batista, né, da Minerva, BRF Foods? Qual é o agro que tá pagando por essa pesquisa? Da Paraná, tem que perguntar pro Murilo Hidalgo quem foram esses empresários. Esse é o agro. A direita, diante disso, né, a direita bolsonarista, tem duas opções: brincar de avestruz, enfiar a cara no chão e fingir que não tem nada acontecendo, ou olhar, né, de frente o que está acontecendo, cair a ficha e começar a lidar com a realidade. Enfim, fizeram essa pesquisa, os números não são animadores. Aí coloca ali na sondagem, né? A primeiro turno, se ela fosse candidata, 2,5%, né? Ninguém votaria na Tereza Cristina. Ainda fizeram com o Tarcísio candidato. Maravilhoso. Mas enfim. Por hora, portanto, a senadora não demonstra grande potencial na disputa à presidência. Mas é claro que o esforço do agro em tentar incluir o nome dela nas conversas para 2026. Como os liberais querem colocar, né, uma marionete dos banqueiros na presidência. Todos os grupos de lobby do país querem emplacar um nome ligado, né, ao setor. Ciro Nogueira diz simpatia pela candidatura de Flávio, mas o apoio do PP ainda não foi selado. Ainda teremos conversas no partido para decidir sobre o apoio a Flávio. Precisamos avaliar se é um nome competitivo nesta eleição ou apenas um candidato para carregar o legado do pai. Esse Ciro Nogueira, hein? E aí, enquanto a turma fala isso em público, nos bastidores, né? Lideranças partidárias que ainda articulam a candidatura do Tarcísio, porque sim, ele quer ser candidato, deram ultimato a Flávio Bolsonaro. Ele tem até meados de março, grave esse mês, para se consolidar como um nome capaz de derrotar o Lula. Caso contrário, não terá apoio. Por mais que negue, Tarcísio ainda não desistiu da presidência. Precisa, claro, que Flávio deixe a disputa. Março. Incertezas sobre Flávio Bolsonaro crescem e parte da direita já busca alternativa. Oi? Vocês entendem?
15 dias antes, Bolsonaro publicava uma carta garantindo que Flávio era o candidato. Aí, como as pessoas vão esquecendo, o papel da imprensa é o quê? Manipular. Vamos manipular. Há obstáculos bastante relevantes no seu caminho ao Palácio do Planalto e, por isso, muitas dúvidas sobre se ele seria o nome certo para tentar vencer o Lula. Aí, né? Aí. PP cita distanciamento de Tarcísio e avalia lançar candidato ao governo de São Paulo. E aí o Globo compartilhava ele mesmo, uma postagem de 15 de dezembro, que ele falava assim, ó, Tarcísio tá fingindo de morto para a campanha do Flávio, porque já se comprometeu com o mercado na sua própria campanha. E aí o Globo depois falava, né, Tarcísio só tem uma saída política, apoiar com força o Flávio. Política não tem vácuo e o governo de São Paulo está no vácuo enquanto Tarcísio não reafirmá-lo com convicção em coletiva, em posts, em atitude. Corre sério risco de ficar sem São Paulo também. Aí o ano passado o Fonseca falava, eu ando bastante incomodado com a total falta de energia de Tarcísio em defender o nome do escolhido por Jair Bolsonaro. O capital político do capitão é do capitão que levou a facada. A decisão foi tomada. Por que a demora de Tarcísio? Um mês após o anúncio, pré-candidatura de Flávio tem apoio tímido de Tarcísio. O governador de São Paulo não citou filho de ex-presidente em redes sociais, nem articulou encontros na Faria Lima, mas promete ajudar no que for preciso, afirmam aliados. Centrão deu ultimato para Flávio até quando? Até março. Bolsonaristas reclamam de apoio envergonhado de Tarcísio à pré-campanha de Flávio à presidência. Isso aqui já é de anteontem. Tarcísio disse a jornalistas que o filho do ex-presidente poderá contar com ele, mas até agora, Tarcísio só fala publicamente sobre o assunto quando perguntado. Ele não declara seu apoio nas redes sociais e não participou de eventos da pré-campanha. E agora? Olha o mês de março. Tarcísio espera a candidatura de Flávio se consolidar e deve mergulhar até março, né, para mergulhar na campanha. Aliados do Tarcísio defendem cautela e temem que filho do ex-presidente fique isolado na disputa. O Tarcísio não tem medo do Flávio ficar isolado. O Tarcísio está testando a chance dele ser o candidato. Aí o Globo comenta de novo, né? Até março, o Tarcísio já será visto como novo Dória. Isso não é desejo, é constatação. A viabilidade política se constrói do começo, né? Embarca pagando um preço alto. Tarcísio e Roberto Campos Neto. Em Miami, de férias, Tarcísio de Freitas deve se reunir com Roberto Campos Neto entre quarta e quinta. Campos Neto sempre foi um dos mais entusiasmados cabos eleitorais de uma candidatura de Tarcísio à presidência. Aí tá ali essa atualização. A assessoria de Tarcísio entrou em contato para afirmar que, embora nos Estados Unidos o governador e o ex-presidente do BC estão em cidades diferentes e não vão se encontrar. Aí tu vê que maravilhoso. Tu vê que Tarcísio e a sua equipe, eles acompanham o que sai na imprensa. Eles sabem o que sai na imprensa. Mas o Tarcísio só responde quando cita, né? Na coluna do Lauro Jardim, o jornalista de estimação do André Esteves. Né? Esse Tarcísio tá demais. Aí ontem, eu falei que eu não ia trazer postagem nenhuma sobre a pesquisa de ontem. Tem esse post, pra eu ter colocado lá atrás. Revista Oeste. Pesquisa mostra Lula e Tarcísio empatados em eventual segundo turno. Aí o Paulo Figueiredo fala assim, ó, eu achei meio estranha a decisão editorial da Revista Oeste de repercutir a posição do Tarcísio quando o candidato é o Flávio Bolsonaro. É uma pesquisa encomendada pelo Pedro Doria, feita por um instituto cujo CEO trabalha com a FHC. Deve ser algo que me escapa. Aí o Edilson Salgueiro, o já conhecido da Revista Oeste, né, aparece para dar um biscoitinho. O Edilson Salgueiro brilhou e muito, sabe quanto? Eita, foi em outubro, eu acho, né? Quando é o episódio da boneca de pano? Foi outubro ou foi novembro? Foi novembro, né? Emília Boneca de Pano, acho que foi novembro. Olha aqui. Foi novembro. Foi novembro. Então tem que fazer assim, ó. Cadê? Pô, tô em dezembro. Novembro, prints, Emília. Pronto.
Fazer assim. Pronto. A boneca de pano. Ah, já começava aqui, né? Essa matéria do Edilson Salgueiro, onde ele só deu voz para a narrativa da Carol de Tone, queimando o Carlos, né? Ele não coloca os posicionamentos do Carlos, garantindo, né, que ele está apoiando, estava apoiando ele com a Campanholo na chapa. E aí, olha lá, ó. Olha que é um amiguinho do Silvio Grimaldo. O mesmo é Edilson Salgueiro. Você entende como são as coisas? Silvio tem as mesmas informações. Seu trabalho é primoroso porque se ampara mais em fato do que em pitaco. Esse é o grande nome da Revista Oeste. Aí aqui, ó. Fazendo aquela mesma postura da Andresa Matais. Querendo falar que a opinião da Vanessa não vale porque ela é paga. Porque ela é assessora. Aí você vê, ó. O cara faz a notícia. Não coloca o lado do Carlos Bolsonaro. Ele manipula de propósito. Aí um perfil falava, ó. Jornalista desonesto. Cadê a visão de Carlos? Né? Olha que empainho de seus vídeos com ilações grosseiras. Não é ilação grosseira não, pô. A matéria não tem. Inflamou esse tipo de gente. Você sabe exatamente o que está fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou mostrando para as pessoas quem é o editorzinho-chefe da Revista Oeste. A cadelinha do Jairo Leal. É isso que eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Eu estou mostrando para as pessoas. Porque a Revista Oeste não é muito grande. O povo tem medo de falar da Revista Oeste. Eu não tenho nenhum medo. Eu não tenho nem vontade de ser amigo de vocês. Pelo contrário, eu quero distância. Eu quero distância. Aí vamos voltar. E aqui agora é mais polêmico. Irmão do Pedro Cerise, dono do antagonista. E a Michelle Bolsonaro postou esse vídeo do Tarcísio em seu Instagram. Ela postou, né? O vídeo do CEO. Teve gente que trouxe algumas elucubrações. Não sei vocês, mas algo me diz que Michelle sim queria ser visto do Tarcísio para a presidência. Ela compartilhou recentemente a publicação do Tarcísio fazendo discurso de presidenciável. O estranho é que ela não apoia do mesmo jeito o Flávio, que é o verdadeiro candidato. Não sei se vocês vão lembrar, quando já ia anunciar o Flávio, ele falou para Michelle que não queria mais briga em casa. Sei lá, quando você precisa avisar que não quer briga, é porque o clima não é tão bacana, né? Central do Centrão, falando, né? Michelle compartilha discurso presidenciável de Tarcísio no Instagram. O movimento ocorre em meio a cobranças para que ambos, a Michelle e o Tarcísio, assumam uma posição maior, né? Apoio à candidatura do Flávio. Aí a Bianca comenta o seguinte: há um movimento para que Michelle seja vista do Tarcísio. O Malafaia retifica isso e eu acredito que essa também seja a vontade dela. Mas eu continuarei sendo Flávio, pois ele continua sendo a melhor opção para mim. Tarcísio submergiu de uma forma que não tá legal. Aí eu quero trazer umas noticinhas a mais, né? Bolsonaro cancela entrevista ao Metrópolis após pressão contra de Michelle e advogados, que foi 2 dias antes da carta. As pessoas não leem a imprensa, mas eu leio a imprensa todos os dias. Isso aqui tá no Atlas de dezembro. Tem coisas que tá no Atlas que a gente não comenta em vídeo, porque tem coisas que eu acho que é importante registrar na história, sabe? Pra mostrar que tal. Deixa eu abrir o Atlas aqui, pego de dezembro. Pegar o Atlas aqui de dezembro. Oi, oi, oi. Só pra mostrar pra vocês. É melhor, a gente evita a fadiga em vídeo. Tem algumas coisas que eu, assim, sabe, a direita é muita gritaria. A gente tá aqui, ó. Vamos lá, vamos procurar. Flávio lança a candidatura. Aqui é da carta de apoio e tudo mais. As primeiras entrevistas do Flávio, tá. Os primeiros apoios. Acho que tá aqui no o choro dos aliados. Será que tá aqui dentro desse? Tá aqui dentro, ó. Tá aqui. Aí antes era até mais coisa ligada a ações. Aí tem notícia que vem na sequência. Isso aí já tá escrito já, na verdade. A Gabriela até... Eu nem revisei, mas já tá escrito. Eu não esperava que a Michelle Bolsonaro fosse compartilhar esse vídeo, né? Então, assim, quando ocorrem esses episódios, eu sinto que as pessoas, elas abrem um pouco o coração para possibilidades, né, de talvez ter segundas intenções, né, em algumas coisas. Mas, enfim, como mostrou a coluna em 19 de dezembro, a entrevista seria a primeira de Bolsonaro desde a prisão e vinha sendo definida pelo Flávio,
esperava uma declaração pública de apoio de Bolsonaro à sua candidatura em 26. A possibilidade, porém, acentuou divergências na família e entre aliados. Já pensou Bolsonaro falando com Paulo Capelli, meu candidato é o Flávio? Talvez Bolsonaro não só fez a carta porque estava pensando no pior. Michele Bolsonaro, apesar de manifestar apoio público ao enteado, é contrária à candidatura de Flávio. E avalia que uma declaração explícita de Bolsonaro tornaria o movimento irreversível. Aí teve a carta. E tá compartilhando o vídeo, né? Assessor de Michele compartilha críticas à pré-candidatura de Flávio nas redes sociais. Assessor de Michele compartilhou publicações sobre rejeição de Flávio Bolsonaro. Postagens incluem vídeos de Silas Malafaia e menções à pesquisa Genial Quest. O coronel André Costa diz que o conteúdo passou despercebido. Aí o Vinícius comentava, nesse assessor eu entendo que seja função remunerado. Se não aceita a decisão de Jair e do partido que ele emprega, pede demissão e pronto. Caso contrário, seja demitido, fim de papo. Eu não sei se vocês sabem, mas a Michele tem 2 irmãos na política. Um trabalha no PL e outro trabalhava com Tarcísio. O Diego Torres trabalhava com Tarcísio e o Eduardo Torres trabalhava no PL. Se vocês pesquisarem na internet, vocês acham muitas informações, mas eu vou dividir a direita só com o que eu mostrei aqui hoje. Quem quiser mais comentários aí sobre isso, vocês vão atrás. E talvez se vocês até voltarem atrás naquela treta que aconteceu em Fortaleza e a necessidade dos 3 irmãos entrarem em campo pelo André Fernandes, talvez vocês agora, que podem estar um pouco mais calmos, né? Que a figura do Ciro Gomes mexe muito com o coração de direita, porque é uma figura da esquerda, mas talvez agora, vocês voltando um pouquinho para trás, talvez vocês olhem para aquela confusão e falem, pô, talvez não foi sobre defender a direita, né? Mas foi uma certa guerra pelo poder. Briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Vou ficar por aqui. Aí, pegando um gancho que eu tô falando lá atrás sobre a tentativa de sequestro da candidatura do Flávio Bolsonaro de tutela, veja primeiro isso daqui, né? Junto com quem já falou, né? Apoio ao centro, sem direita. Articulador de Flávio Bolsonaro se reúne com bancos e manda recado. Quem é? Sabará. Esse Sabará é o articulador do Flávio, não. Tanto que o Flávio tá indo fazer agora uma viagem internacional e o Sabará não tá indo, né? Então, se ele fosse um grande, acho que ele estaria indo, né? Pra falar com investidores internacionais e tudo mais. Sei que uma reunião que ocorreu na sede de uma grande corretora da Faria Lima, em São Paulo. Segundo apurou a coluna, participaram da conversa executivos dos seguintes bancos: JP Morgan, Itaú, Itaú Asset, Bradesco, Bradesco Asset e Capitalo. Assim, Itaú não dá de jeito nenhum, né? É pior do que todos os outros, mas tudo bem. Aí você vê. Na conversa, segundo relatos feitos à coluna, Sabará transmitiu 2 recados. O primeiro foi que a candidatura do Flávio é para valer, vai até o fim. E o segundo, uma espécie de prévia do que seria a política econômica. Segundo relatos, manter os pilares do Paulo Guedes com foco no equilíbrio fiscal e na redução de impostos. Ô, amigo, eu só grifei ali equilíbrio fiscal. Tu já deve estar hoje entendendo mais ou menos o que isso significa, né? É fazer a política dos banqueiros. Corte só em cima de pobre e preservando o andar de cima. Não acho que isso daqui será a política do... Assim, pode até ser a política do Flávio. Mas não sei se o Sabará fala o nome do Flávio, não, viu? Posso estar muito enganado, mas eu não acho, não. E para trazer algumas coisas a mais para corroborar com minha posição, que já estão no processo de tentativa de tutelar e sequestrar o governo do Flávio Bolsonaro, como fizeram em 2018, o Jotinha, que é o parceirinho do... Como é o nome do cara lá? Não lembro, um cara audiente na rede social. Roberto Mota, eu acho. Roberto Mota? Sei lá como é o nome do cara. Enfim. Aí é tirado o analista lá. Amigo lá da turma do G4, Thales Gomes, Alfredo Soares. Aí o Jotinha vai falar o seguinte, né? Que o Flávio já escolheu seu conselheiro econômico. Ele diz aí que já tá pensando nos nomes. E aí diz que é o seguinte, entre pessoas próximas circulam como possíveis nomes. Coloca por último o Adolfo Saxida. Esse talvez realmente tenha uma chance grande de estar próximo do governo do Flávio, né?
foi ministro no governo Bolsonaro, segue aí firme e forte. Até agora, né, ingressou na defesa de Bolsonaro. Também um gosto que ele é formado em Direito. Defende as vítimas do 8 de janeiro. Esse compra briga. E os outros dois? Que os liberais já estão vendendo, ó. Mansueto. Saiu do governo. Ele estava no Tesouro. Hoje é sócio e economista-chefe do BTG. Ave Maria. Tem grande trânsito político. Tu já imaginou? Tu já imaginou o Mansueto cuidando da parte econômica? É a garantia que nada vai mudar. É a garantia que assim, o governo já foi sequestrado. Aí o Montezano. Também, pelo amor de Deus. Figura que passou pelo governo Bolsonaro e não devia nunca mais voltar. Ainda mais pelo que fez depois de sair do governo. Com seus projetinhos verdes de mercado de carbono. E, enfim, né? Também é egresso do BTG. Você vê que tem um padrão. Aí, a principal articuladora da campanha do Tarcísio, né? A Ferronato tava num ponto ontem que até a Ferronato tava jogando a toalha já. É difícil pra Ferronato esses dias, viu, Ferronato? Tá difícil, viu, Bia? Sei que você é amiga pessoal da mulher do Tarcísio, mas tá impossível defender o Tarcísio, né? Ela fez uma postagem falando, eu apaguei o post que eu fiz. O governo de São Paulo aí que responda, porque realmente não dá, né, Ferronato? Aí ela tá ali, ó, que time, senhores. Realmente, são os funcionários do patrão do Tarcísio, do cara que manda e desmanda o Tarcísio, que é o André Esteves. Só que a população tá ligeira. Ali a Rô já diz, ó, estão chantageando os filhos de Bolsonaro pra garantir o quê? Coisas criminosas que não sejam descobertas ou para que os esquemas não sejam desfeitos? Porque estão querendo enfiar os banqueiros da Faria Lima. Aí tá ali o Jesus do Carmo. Só em ter 2 nomes BTG, a eleição já tá ganha. Meu Deus do céu. Normalizaram a Faria Lima no governo mesmo. Vai ser um absurdo. Continuarei no CDB, LCI, LCA, DI. Se tem gente do BTG, é juro alto na veia. Tudo continuará como antes, desde 1889. O povo tá ligeiro, né? O povo já entendeu, velho. A galera já entendeu. Já estão tentando sequestrar a campanha do Flávio. E aí, pra quase chegar nos finalmente, é aquela coisa que quando a gente fala sempre, mas ouvir da boca da imprensa tem um sabor diferente. Tem. Que é o quê, né? Até 2 eleições atrás, até chegar Jair Bolsonaro, o debate não era entre esquerda e direita. Não existia isso no Brasil. Não tinha nada disso. Então vocês respeitam o homem. Mas vocês respeitam. Existe espaço para uma candidatura de centro, mas não para ganhar. Claro. Para marcar posição. Para marcar posição, e assim, é importante porque o de centro-direita é maior também do que o de centro-esquerda. Então, se você junta os 2 polos, a direita acaba tendo uma proporção maior no eleitorado. Agora, outras pesquisas já trouxeram também, né, que reconhecem claramente que Lula é o líder da esquerda, reconhecem claramente que Bolsonaro é o líder da direita, mas ainda assim tem gente que enxerga o contrário, né, que acha que um ou outro caminha pelo lado de lá. Então, gente, como a gente tratou aqui no começo, né, o quadro eleitoral está muito distante de ter alguma definição. O eleitor brasileiro, ele também está tentando se reconhecer nessa figura nova, sou de direita ou sou de esquerda. Não existia esse contraponto, né, Pedro? Até 2 eleições atrás, até chegar Jair Bolsonaro, o debate não era entre direita e esquerda. Não existia isso no Brasil, né? E hoje não, hoje é uma coisa declarada. Então, também tem aí um processo de aprendizado, de reconhecimento do eleitor, afinal de contas, qual é a política pública que ele apoia, que tipo de Estado ele espera que atenda às suas necessidades, enfim, por isso, gente, muita calma nessa hora, porque tem muita coisa ainda para acontecer até outubro. Pedro, obrigada, até já. Obrigado, Bolsonaro. Obrigado, Jair, por dividir esse país entre esquerda e direita, sabe? Eu não quero ficar ao lado do Lula, não. Aí, outras dúvidas que surgem na imprensa, isso aqui eu tenho que procurar, que é... Cara, mas por que, bicho? Por que indicar o Flávio? Tanta gente, talvez, mais competitiva, sabe? Melhor pra colocar. E aí a turma da Veja fica assim, sem entender, né? O analista da Veja não compreende porque a direita se mostra indisponível para adotar mesmo parceiro do Lula, né? E insiste na candidatura do bolsonarismo raiz. Não quer saber de frente ampla, não. E quem vai dar a resposta é o Ruizão. É o Ruizão. No mesmo recorte aqui, a Tsuki coloca.
Vamos ver aqui. Primeira vez, depois o Ruizão. Os próprios números da pesquisa mostram, Marcela, que o caminho do meio é o caminho que poderia fazer com que Luiz Inácio Lula da Silva tivesse mais dificuldade, né? Ainda que não seja um caminho do meio clássico, digamos assim, de uma terceira via, uma candidatura de centro, né? Mas o governo Lula tenta repetir a estratégia de 2022, quando o PT foi para o meio. E aparentemente a direita não demonstra a mesma disponibilidade na medida em que se mantém ali a candidatura, mais daquela questão do bolsonarismo raiz. Por que está tendo tanta dificuldade da gente estabelecer, na sua opinião, um caminho que seja capaz de fugir dessa lógica que há algum tempo a gente tem observado nas urnas no Brasil? Quer saber por quê? Vamos ouvir o Ruizão. Aposta na influência que ele pode ter com os programas sociais, o PT, que já nessa altura são meio escassos, né? Mas ele não aposta no convencimento da população. Até agora, até pouco tempo atrás, até uma década atrás... Isso não era tão grave porque o PSDB é a mesma coisa. O PSDB era o mesmo tipo de partido, só que de direita. Não tinha ideologia. Lembra o Fernando Henrique Cardoso falou, né? Esqueçam que eu escrevi e tal. Que é uma coisa tipicamente oportunista. Só que o bolsonarismo não é assim. O bolsonarismo é ideologicamente motivado. E a gente não deve confundir a direita tradicional com a extrema-direita, porque quem dá as cartas, do ponto de vista ideológico, é a extrema-direita. Por isso, ela tem um certo horror à política oportunista dos partidos de esquerda e de, vamos dizer assim, de centro, de direita tradicional. O sistema, vamos dizer assim, o horror ao sistema, vamos dizer assim. É um horror ao sistema, mas é um horror também ao político malandro, você entendeu? Que fala uma coisa, faz outra, enrola o povo e tal. Isso. E segundo, eles são contra o sistema, nós também somos contra o sistema. E uma parcela da esquerda acha que nós vivemos num dos melhores sistemas possíveis. Pode ficar pior? Sempre pode ficar pior. Mas bom não é. Ruizão, vem pro lado de cá, Ruizão. E mais uma, para fechar, acho que essa fecha, para não restar dúvidas de que Bolsonaro mudou esse país. Líder de Lula faz alerta sobre as eleições de 2026. Quem? Randolfo Rodrigues. Randolph pede que a esquerda, é o campo progressista, ele não chama de esquerda, né? É incrível isso. Campo progressista. Não se preocupe apenas com a eleição de Lula, mas olhe também para a disputa no Senado. Isso porque, como o próprio Bolsonaro deixou claro, a Casa Legislativa será uma das prioridades da direita no pleito. Aí, para falar da direita, é direita, mas a esquerda é campo progressista. Na verdade, tem duas coisinhas, lembrei. Uma é essa. Cássio chega à presidência do TSE em 2026 com influência e ministros aliados. Vai ser Cássio e Mendonça. E a imprensa já precificou que vai ser diferente. Cássio tem afirmado internamente que deseja que sua presidência seja de mínima intervenção. Não vai ter censura adoidado como foi em 2022. Ele deve ser o oposto de Alexandre de Moraes. E, aí sim, para encerrar, Mário Sabino tinha escrito na virada do ano do martírio de Bolsonaro. O ano da eleição presidencial começa com a seguinte fotografia. Estamos apenas no segundo dia de 26. Bolsonaro de volta à cela improvisada na PF, sem direito à prisão domiciliar, apesar de ter passado por cirurgias delicadas. Como imagem adicional, tem o seu ex-assessor Felipe Martins colocado em prisão preventiva porque teria feito uma pesquisa no LinkedIn em desobediência à ordem de não acessar a rede social. A defesa do rapaz nega. E a defesa do Felipe Martins mostrou o log do LinkedIn mostrando que ele só acessou pela última vez em 2024. Ele não usou a rede social. Ambas as decisões são naturalmente de Dom Pedro III, que as emitiu de Dubai. O contraste não poderia ser mais proveitoso aos bolsonaristas, né? Enquanto Bolsonaro padece enjaulado, o ministro inclemente aproveita os feriados no conhecido destino de democratas do mundo inteiro, ao lado da mulher advogada Viviane de Barsi, que aumentou enormemente sua fortuna pessoal, e o escopo do contrato com Paquito continua um mistério.
Álbum do martírio de Bolsonaro vai ganhando assim mais recheio. O martírio não é da minha lavra, entenda bem, né? É da campanha bolsonarista. A martirização de Jair é um trunfo de Flávio, que começou sequestrando a pré-candidatura da direita em prol de uma anistia para o seu pai e que agora parece mesmo que vai concorrer com Lula. É um trunfo porque o efeito que essa martirização terá sobre o eleitor pode ser maior do que o mensurado pelas pesquisas. A maioria dos brasileiros costuma responder que Bolsonaro merece ser preso, mas é provável que boa parte deles não seja inabalável na convicção que afirma ter. Afinal de contas, no segredo da cabine, Deus te vê, Alexandre de Moraes não. Eu explico. Há forte apelo religioso na martirização de Bolsonaro. E acredito, mais do que em qualquer outra eleição ocorrida no Brasil, o Altíssimo terá papel importante na deste ano. Fora algumas ovelhas desgarradas, os evangélicos deverão continuar fechados com o bolsonarismo. A novidade relativa, porém, é o trabalho que vem sendo feito pela direita junto aos católicos, em geral, mais propensos a votar no PT. Os padres de esquerda que rezam a surrada teologia da libertação, como Júlio Lancelotti, o preferido dos jornalistas que foi sancionado pelo arcebispo de São Paulo, vem perdendo espaço dentro da Igreja Católica e não é de hoje. Já as vertentes à direita, com os seus jovens padres midiáticos e organizadas em associações ultraconservadoras, compreenderam bem as aspirações e o medo desse público. Eles intensificaram seu trabalho de catequese nos últimos anos, tomando espaços das pastorais esquerdistas. Talvez o resultado desse esforço seja colhido em outubro, com uma maior adesão de católicos aos candidatos da direita, o suficiente para fazer diferença no cômputo geral. O exemplo mais evidente da operação ideológica é o filme sobre a trajetória de Bolsonaro intitulado Dark Horse, a ser lançado no início da campanha oficial. Ele será estrelado por Jim Caviezel, que interpretou, veja só, Jesus na Paixão de Cristo do Mel Gibson. O filme, do qual se lançou recentemente um teaser, conta com forte apoio promocional ao Brasil Paralelo, cada vez mais alinhada com o conservadorismo católico. Em todos os segmentos da sociedade, a disputa eleitoral passa pela guerra cultural e religiosa. A direita parece levar vantagem nesse aspecto, não apenas pela verdade de sua fé. Ela pode vender um Marte, enquanto a esquerda se associa ao carrasco. Bem-vindo a 2026. E quando eu vi isso daqui, eu fiquei refletindo bastante na época, é o seguinte, né? Gente, filmes moldam o imaginário. O que as pessoas acreditam sobre o exército dos Estados Unidos, na maior parte do tempo, é porque elas viram uma coisa em filme. É sempre assim, sabe? A gente viu no filme, né? Se viu no filme é real. A quantidade de informações que a gente tem porque nós vimos em filme e achamos que é real. E esse filme nada mais é do que um filme, inclusive, real, né? Realmente da história do que aconteceu com o Bolsonaro. Inclusive vai contar sobre a facada. Então, eu só esperava que Tarcísio, Michele, Malafaia, Centrão, né, pessoas que já tiveram um cargo no governo Bolsonaro, eu só esperava que essas pessoas tivessem o mínimo de consideração. Porque a oportunidade que Bolsonaro está nos dando de ter dias melhores no país, e não é, não é só derrotar o PT, é de realmente causar uma transformação nesse país, sabe? Uma transformação nesse país. Até quem não gosta de Bolsonaro, eu acho que concordaria com a frase que esse cara sangrou para fazer com que a agenda dele avançasse. Não vou nem falar assim que é para melhorar, piorar, não. Porque aí a pessoa acha que é inquestionável. Falar, cara, realmente, esse cara doou do próprio sangue para as coisas estarem acontecendo. Por bem ou por mal, esse cara realmente se doou fisicamente. O que mais falta pro Tarcísio ser uma pessoa minimamente decente? É abraçar a candidatura do Flávio? Que compromissos são esses com o André Esteves, com a Faria Lima? E o Tarcísio fica aí nesse papinho o tempo inteiro. Eu vou mandar os vídeos que eu dei pra ela no Telegram. Você pode assistir de novo. Se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, passa no meu canal. Tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição. E, obviamente, tem a dossiê de novo pra falar algumas coisas do Banco Master, da imprensa. Talvez, não garanto. Talvez seja só um vídeo normal que também é falar disso daí. Mas me ocorreu uma coisa hoje que eu vou dar um bizu. Vamos ver o que é que vai ser. Vejo vocês amanhã. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!